Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos para o nosso terceiro estudo bíblico sobre a redenção, onde eu estou refutando aquela fala desastrosa daquele pastor que ignora o que é evangelho quando prefere dar ouvidos a Ellen White, que diz que o momento mais importante da história da redenção não foi a criação, não foi o dilúvio, não foi o nascimento de Cristo, não foi a cruz de Cristo, não foi a ressurreição de Cristo, não será a volta de Cristo, e sim um suposto juízo investigativo que supostamente teria começado em 22 de outubro de 1844. Ou seja, nenhum fato bíblico é mais importante na história da redenção do que essa falácia desse suposto juízo investigativo que teria começado em 1844. Aí ele arremata dizendo algo com o qual a Igreja Adventista concorda, que é: na cruz nada estava definido. Agora, pasmem os senhores, além dessas afirmações estúpidas e tremendamente antibíblicas, né? Antigraça, antievangélica, o nosso querido irmão Antenor me enviou mais um recortezinho aqui de um pastor comentando a lição da escola sabatina. Não sei de que igreja ele é e não sei o seu nome, também não quero saber. Agora escutem o que esse pastor vai falar acerca da cruz de Cristo. Ele comentando Daniel 8, juízo investigativo, essas coisas todas, né? Escuta só o que ele vai falar acerca da cruz de Cristo. Presta atenção nisso, meus queridos irmãos. Isso aqui é a Igreja Adventista, tá? Sendo Igreja Adventista. É o que Cristo fez na cruz e continua fazendo continuamente. Esta é a mensagem completa. Eu não prego o evangelho dizendo só que é a cruz. A cruz é metade do evangelho. A cruz é a metade do evangelho. É a metade. A cruz é metade do evangelho. É impressionante, não é? Vocês sabem que isso está em completa rota de colisão com aquilo que a Bíblia afirma ter sido e ter significado a cruz de Cristo. Vocês sabem disso. Não é preciso ir muito longe, mas hoje nós vamos salientar o terceiro aspecto da redenção, que é a redenção aplicada. Eu já falei sobre a redenção predestinada. A nossa redenção foi predestinada. Quem nega isso, nega em nome do diabo. A nossa redenção foi concretizada. No estudo bíblico anterior, no vídeo anterior, eu mostrei para vocês na Bíblia que a nossa redenção foi concretizada. Paulo chega a dizer que Cristo, escrevendo aos Colossenses, Cristo, ele triunfou das potestades, principados e potestades na cruz, despojando-os, expondo-os ao desprezo publicamente, ao desprezo eterno, despojando os principados e potestades, mas despojando do quê mesmo? De nós. Porque antes de sermos cristãos, estávamos nas mãos dos principados e potestades desse mundo. E como nós mostramos aqui, Cristo triunfou dos principados e potestades, despojando esses mesmos principados e potestades de nós. Antes ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Quando Cristo na cruz afirma está consumado, a expressão grega, como nós dissemos no vídeo anterior, é tetelestai. A dívida está paga, está liquidada a dívida, está tudo terminado, está tudo certo. Então Cristo pagaria a dívida de alguém, qualquer um, como diz aquele imbecilóide que foi demitido da Igreja Adventista? Cristo pagaria a dívida de alguém, qualquer um, sem determinar o nome ou a pessoa? Ridículo, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Redenção aplicada. Primeiro eu quero ler Hebreus capítulo 12, verso 23. Vamos ler o 22 para contextualizar, e aí a gente lê
a primeira parte do verso 23. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus. Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus. Deus tem uma igreja só. As denominações constituem parte ou partes da igreja de Deus. É óbvio que nem todos os crentes que estão nas denominações cristãs, sejam eles evangélicos ou católicos, são filhos de Deus verdadeiros, a gente sabe disso. Existe lá o joio no meio do trigo, convivendo no meio do trigo. Existem os falsos discípulos, os falsos mestres, os falsos filhos de Deus. Mas Deus só tem uma igreja. E o nome desses que compõem a igreja, que diz aqui Hebreus 12, 23, Igreja dos Primogênitos, os nomes desses estão inscritos onde? No céu. Mais especificamente, onde? Veja, gente. Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus. É óbvio que o escritor de Hebreus está falando de todos os que foram convertidos antes, especialmente de nós que vivemos hoje no século XXI. Né? Ele está falando igreja dos primogênitos. Igreja dos primogênitos, inscritos nos céus. Os nomes estão inscritos nos céus. Deus poderia inscrever o nome da igreja nos céus sem especificar os nomes. E outra coisa, está no plural, igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. Onde, especificamente, estão os nomes desses? Se você pega Apocalipse capítulo 13, verso 8, e lá diz: e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Quando foi que o livro da vida foi escrito? Desde a fundação do mundo. Então, muito antes mesmo de Deus dar início à obra de criação do mundo, ele fez o quê? Ele estabeleceu um livro e o chamou de livro da vida do Cordeiro, e nesse livro da vida do Cordeiro ele inscreveu os nomes de todos aqueles que ele viria a salvar. Existe uma especificidade aqui, né? Existe uma redutibilidade aqui. Os nomes estão inscritos. Os nomes estão inscritos. Então, quer dizer que não houve, nada estava definido na cruz. Se a dívida foi paga, tetelestai, foi o que Cristo disse lá na cruz, está consumado, a dívida foi paga. O escrito de dívida foi cancelado na cruz, como diz Paulo em Colossenses 2,14. Se os principados foram despojados na cruz, tudo isso na cruz, ora bolas. Aí entra aquele silogismo que eu criei e estou divulgando ele aqui. Silogismo que começa com a primeira premissa, afirmando o seguinte: Deus é onisciente. Jesus é Deus. Logo, Jesus sabia desde o princípio por quem estaria morrendo eficiente e eficazmente na cruz do Calvário. E é isso que a gente está provando. Hebreus fala da igreja dos primogênitos inscritos, arrolados nos céus. Existem nomes das pessoas salvas nos céus. Onde especificamente? No livro da vida.
Os adoradores da besta nunca tiveram seus nomes lá, é o que diz Apocalipse 13:8. Portanto, quem vai adorar a besta nunca foi salvo algum dia. E depois perdeu a salvação, como diz a igreja adventista. Nunca foi salvo. Para que o seu nome pudesse ter sido apagado do livro da vida. Se você pega Apocalipse 17:8, você lê na segunda parte do versículo: e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Livro da vida, escrito desde a fundação do mundo. Está claro ou não está claro que o livro da vida, ele é antes da própria criação do mundo? Ele é antes. Está claro isso aqui. Se existe uma igreja de Deus, que o escritor de Hebreus chama de igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, onde especificamente os nomes desses estão? No livro da vida. E não fazem parte, nunca foram escritos no livro da vida, os nomes dos adoradores da besta. Nunca foram salvos. Nunca foram salvos. Seus nomes nunca estiveram lá. Quando Deus estiver fazendo o juízo final e mostrando por que ele vai condenar todos que ele irá condenar, diz-nos o relato do Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 13, o seguinte. Aliás, vamos ler, para contextualizar, do 11 até o 15. Vamos ler esse trecho, Apocalipse 20, do 11 ao 15. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então perceba, há livros e há um livro chamado da vida. Esse livro da vida não pode ser confundido com os livros, porque nos livros estão os relatos das ações de todos os ímpios. É como se fosse uma biografia, a história dele está toda registrada ali. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Segundo as suas obras, os mortos serão julgados. O mar entregou os mortos que nele estavam, ou seja, houve uma ressurreição. Para haver julgamento, tinha que haver ressurreição. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. Está vendo como houve a ressurreição? E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Os ímpios serão julgados segundo as suas obras. Serão condenados segundo as suas obras, que estão relatadas onde? Não é no livro da vida. São nos livros, dos relatos, da sua existência, da sua história. Sua biografia está toda ali. 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte deixará de existir. A morte não continuará existindo pelos séculos dos séculos, amém, como irão afirmar os espíritas. Muitos deles, muito bem intencionados, boas pessoas. Mas como diz o ditado, o inferno está cheio de gente boa. Estará cheio de gente boa. A morte deixará de existir. Porque a morte é nossa inimiga. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E quando se deu a primeira morte? É a morte natural. É a morte natural de todo ser humano. E quando Jesus voltar, todos os ímpios, por ocasião da volta de Jesus, morrerão, pelo esplendor da sua vinda. 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Pergunto, o livro da vida foi escrito quando? Desde a fundação do mundo.
Os adoradores da besta tiveram seus nomes inscritos lá no livro da vida algum dia? Não, nunca tiveram. Nunca tiveram. Perceba a importância dos nomes estarem no livro da vida. Esses nomes que estão no livro da vida, Deus vai dizer acerca desses, que são quem? Os vencedores. Olha o que ele diz aqui. Isso é outro texto que a Igreja Adventista torce o seu sentido, seu significado, para que ele possa servir como uma espécie de conveniência a seus pressupostos enganadores. Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Veja, a questão da individualidade dos salvos aqui, sendo mostrada na Bíblia. No julgamento do juízo final, um por um. Significa que ninguém vai ser julgado, como o Supremo está querendo fazer agora, em grupo, em massa. Ninguém vai ser julgado em massa diante de Deus. Vai ser um por um, nome por nome, pessoa por pessoa. Os salvos são considerados salvos não porque participaram de uma comunidade salva, uma massa de gente salva, não. Foram salvos porque individual e pessoalmente creram em Jesus Cristo. E esse texto aqui, veja, Apocalipse 3:5, não está chancelando a ideia de que Deus pode apagar o nome de alguém do livro da vida. Porque lemos em Apocalipse 13:8, 17:8, que os nomes daqueles que irão adorar a besta agora nos últimos dias, quando ela surgir e se manifestar perante o mundo, os nomes desses que irão adorar a besta nunca estiveram presentes no livro da vida. Então aqui em Apocalipse 3:5, Jesus está falando do fim de tudo. Quando tudo findar, quando a guerra acabar, haverá derrotados e haverá os vencedores. Acerca do vencedor, aí ele individualiza a coisa, o vencedor. Ele fala no singular. O vencedor, ou seja, a batalha foi lutada, foi vencida, a guerra foi lutada, foi vencida, acabou, está tudo pronto, venceu. Houve um derrotado e houve um vencedor. O vencedor, ele está dizendo, depois de tudo acabado, será assim vestido de branco e de modo nenhum pagarei seu nome do livro da vida. O nome do vencedor permanecerá para sempre no livro da vida. Será um registro da graça de Deus sobre esse que venceu. Isso aqui não está dizendo, o Apocalipse não está dizendo que Deus pode apagar o nome de alguém do livro da vida. Não está dizendo isso, pelo contrário, está dizendo que o nome nunca será apagado. E essa questão é tão importante, mas tão importante, que no final do Apocalipse 21, verso 27, diz acerca da Nova Jerusalém: nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Desde quando foram inscritos? Desde quando foram inscritos? Desde a fundação do mundo. Se desde a fundação do mundo os nomes de quem adoraria a besta agora no fim da história terrestre não estava lá, os nomes dos justos não estão lá também desde a fundação do mundo? Não estão desde a fundação do mundo? Gente, nós estamos tratando aqui de redenção aplicada. Não se esqueçam disso. A redenção foi predestinada. A redenção foi concretizada, tetelestai. O escrito de dívida foi cancelado na cruz. Os principados e potestades foram despojados de nós na cruz. Como? Se a redenção foi predestinada, se a redenção foi concretizada, a nossa dívida foi paga na cruz. A redenção tem que ser aplicada, porque Deus é justo. É disso que nós estamos falando. Da redenção sendo aplicada. Olha isso aqui, Efésios 5, 25. Abram comigo. Efésios capítulo 5, verso 25.
O escritor de Hebreus fala da igreja dos primogênitos arrolados nos céus, ou seja, inscritos nos céus. Efésios 5:25, segunda parte diz, vamos ler todo o texto. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo sabia ou não sabia quem eram esses por quem ele morreu, que estão na sua igreja, que fazem parte da sua igreja? Sabia ou não sabia? Ora, Jesus é Deus e, como tal, ele é onisciente. Portanto, ele sabia desde o princípio por quem estaria morrendo de modo efetivo e eficaz na cruz. Então, essa história de dizer que a cruz é só metade da salvação, como diz esse imbecilóide aqui que eu mostrei para vocês hoje, o áudio dele, a cruz é metade da salvação. Que mentira absurda, que lorota, que bobagem, que aberração teológica é essa? Ou então dizer que na cruz nada estava definido. Como não? Tetelestai significa o quê? Escrito de dívida cancelado significa o quê? Principados e potestades despojados de nós significa o que isso? Redenção concretizada, e agora estou mostrando que a redenção foi aplicada assim aos crentes. Cristo morreu pela igreja. E o nome desses que pertencem à sua igreja, por quem ele morreu por esses. Os nomes desses estão arrolados nos céus, escritos nos céus, um por um, desde a fundação do mundo. Como então dizer que na cruz nada estava definido? Era preciso um famigerado juiz investigativo que supostamente teria começado em 22 de outubro de 1844, para o quê? Para ratificar o nome dos salvos, ou então dos perdidos, já que, para a igreja adventista, aceita-se nomes, rejeita-se nomes, aceita-se nomes, rejeita-se nomes. E os nomes dos rejeitados têm os seus nomes apagados do livro da vida. E por isso eu perguntei em muitos vídeos aí atrás o seguinte: esses que supostamente, segundo a igreja adventista, tiveram seus nomes apagados do livro da vida, estarão em que grupo? Agora, no fim dos dias, porque só haverá dois grupos. Os adoradores da besta, é um sinal feio isso aqui, né? Os adoradores da besta e os filhos de Deus. Só dois grupos. Não haverá um terceiro grupo. E onde estaria esse terceiro grupo? Que terceiro grupo é esse, irmão? Ellen White não fala que nesse suposto juiz investigativo, os nomes daqueles que foram rejeitados por Cristo, que supostamente teriam sido rejeitados por Cristo, terão seus nomes apagados do livro da vida? Serão apagados do livro da vida? Então, onde esses estarão, já que a Bíblia diz que nenhum desses que adorará a besta teve seu nome inscrito no livro da vida? E aí, como é que fica esse imbróglio? Como é que fica esse imbróglio? Imbróglio criado pela igreja adventista. É um embaraço criado pela igreja adventista. É um problema criado pela igreja adventista. Redenção aplicada sobre um grupo determinado, cujos nomes estão um por um inscritos no livro da vida nos céus. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, de novo, vamos ter que ler esse texto, de novo. Quando ele escreve aos Romanos aqui nos versos 29 e 30, ele deixa claro o seguinte. Romanos 8, 29 e 30. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu. Veja que ele está falando daqueles que Deus de antemão conheceu. Porque esses, ou aqueles, né? Citando Paulo. Porque aqueles foram conhecidos por Deus? Porque tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Foram conhecidos de antemão. Desde a fundação do mundo. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu,
ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Predestinou para serem, não predestinou porque já seriam, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito entre muitos irmãos. Nós temos um irmão primogênito, Jesus, cuja obra, cuja missão foi destacada, fora delegada a ele antes da fundação do mundo. Mostramos isso. O próprio Jesus fala sobre isso em João 17, verso 30. E aos que predestinou. A esses, veja que é um grupo específico. A esses, a quem de antemão Deus conheceu e predestinou. A esses, é um grupo específico. Também o que? Chamou. E aos que chamou, a esses, está vendo como é um grupo específico? Esses, também justificou. Redenção aplicada. Deus pré-conheceu, Deus predestinou, Deus chamou e agora Deus justificou. Redenção aplicada. É justo diante de Deus agora. Esses é um grupo específico. E aos que justificou, a esses também o quê? Glorificou. Glorificou. Está encerrada a história. Está encerrada a história. A redenção foi aplicada a esses. Quem? Esses a quem Deus conheceu de antemão. Por que ele conheceu mesmo? Porque escreveu seus nomes no livro da vida desde quando? Desde a fundação do mundo. Aqui em Romanos 11, versículo 2, Paulo diz: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Deus não rejeitou o seu nome, não rejeitou, olha, o seu povo, a quem de antemão conheceu. E desenvolvendo essa ideia de que Deus não o quê? Não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Paulo vai citar o caso de Elias. Elias chorando para Deus, dizendo: só eu fiquei, Senhor, mataram todos os teus profetas, só sobrou eu. Paulo vai relatar essa experiência de Elias com Deus aqui. E Elias vai dizer: ficou só eu, Senhor, chorando. E Deus vai dizer: calma, Elias, reservei para mim mesmo 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. 7.000, Elias, tem mais 7.000 de seus irmãos, companheiros, meus filhos também, que eu reservei, Elias. Você não está sozinho. Cabe perguntar, Deus não conhecia esses a quem ele reservou? Deus não conhecia esses a quem ele conheceu de antemão, individualmente? Conhecia ou não conhecia? Se ele conheceu de antemão, ele conhecia um por um. Se você, meu irmão, minha irmã adventista, nega isso, você está se posicionando contra a palavra de Deus, contra o Evangelho. Contra. Jesus nos diz aqui em João, capítulo 13, verso 18. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Eu conheço aqueles que escolhi. A redenção foi aplicada a esses quando Deus fez o quê? Quando Deus os justificou. A redenção foi aplicada. Tanta verdade que Deus também os glorifica.
é aquele estágio da salvação dividido em duas partes, o já e o ainda não. Embora as suas mentes, né, a sua alma esteja já glorificada, o seu corpo ainda não, porque só receberá um corpo incorruptível por ocasião da volta de Jesus. Mas Deus está dizendo que conhece aqueles que Ele escolheu. Ele conhece. Você vai brigar contra isso? Você vai brigar? Que quando Jesus morre na cruz, Ele morre por todos esses que Ele conheceu de antemão, pelo fato dos seus nomes já estarem inscritos no livro da vida. Você vai negar isso? Você vai negar isso? Se você nega isso, meu irmão, você está negando o Evangelho. Você está negando o Evangelho. A redenção foi aplicada a esses. Porque quando Cristo morre na cruz, Ele diz, tetelestai, está consumado, a dívida foi paga. A dívida está liquidada. Paulo disse, em Colossenses 2, 14 e 15, o escrito de dívida foi o que cancelado na cruz. Os principados e potestades foram despojados na cruz. E Cristo, Deus está dizendo que conhece todos esses a quem Ele os conheceram de antemão. E aí Ele predestina esses, chama esses, justifica esses e glorifica esses. Quer dizer que Deus não sabe quem são esses? Se Ele sabe quem são, na cruz tudo estava já definido. Não seria necessário esperar 1800 e tantos anos para que só depois de terminar um suposto juízo investigativo é que as coisas estariam para sempre definidas. Isso é antibíblico. Isso é uma falácia, isso é uma mentira diabólica, uma mentira satânica. A cruz não é metade da salvação, como diz esse imbecilóide que eu botei vocês para ouvirem aqui. A cruz não é só metade da salvação. A cruz é a salvação. A cruz é a redenção. A dívida que nós tínhamos que pagar foi cancelada na cruz, tetelestai. Você quer lutar contra isso, meu irmão? João capítulo 10, esse é o último texto que eu vou ler. Poderia ficar mais tempo aqui, mas não vou. João, capítulo 10, verso 11. Vamos ler até o verso 16. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não dá a vida pelas ovelhas e pelos cabritos. Não dá a vida pelas ovelhas e pelo lobo. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. O bom pastor está afirmando que conhece as suas ovelhas. Conhece-as individualmente, uma por uma ou não? Se Deus deu nome, como diz o profeta Isaías, a cada estrela do universo, Ele não conheceria os nomes daqueles a quem Ele veio salvar? Até porque Ele os escreveu. Os inscreveu no livro da vida antes da fundação do mundo. 15. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Veja, o conhecimento de Jesus, o conhecimento que Jesus tem das ovelhas, ele compara ao mesmo conhecimento que há entre ele e a pessoa do Pai. Um conhece o outro conhece um. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus não diz, mais uma vez, Jesus não diz, dou a minha vida pelas ovelhas e pelos lobos.
Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. Será que ele as conhece também? Ou não? Se você responder que não, você é contra a Bíblia, você é contra Jesus, você é contra Deus, você é contra o Espírito Santo, você é contra o Evangelho, você é contra a graça. Só isso. Preciso trazer também estas, olha só. Ele não vai trazer um monte de ovelhas junto com lobos pro aprisco, não. Porque ele sabe que se ele trouxer lobos juntamente com ovelhas e prenderem todos no aprisco, os lobos vão comer as ovelhas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho, um só pastor. Uma só igreja, um só Salvador. João 10, versos 25 a 29. É com esses textos aqui que eu vou encerrar esse vídeo. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço, em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Mas vocês não creem. Olha só a razão elencada pelo Senhor Jesus do porquê aqueles judeus não criam nele. Olha a razão que ele dá. Olha, prestem atenção à razão que Jesus dá do porquê aqueles judeus não crerem nele, embora ele fizessem tantos sinais no meio deles. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Vocês não creem em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. Não são. Vocês não fazem parte do meu aprisco. Vocês não fazem parte. Vocês não são meus. É por isso que vocês não creem em mim. Você consegue alcançar a implicação disso? Ele diz no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Nós somos ovelhas de Cristo, todos nós que cremos nele. Nós ouvimos a voz de Jesus nos chamando para pertencer ao seu aprisco. Graças à operação do Espírito, nós ouvimos. Ouvimos a sua voz. Nós reconhecemos a voz de Jesus como sendo a voz do nosso Salvador, o nosso verdadeiro pastor. E por isso nós estamos seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu querido irmão adventista, você quer me dizer que depois da gente ler e meditar sobre isso aqui, você quer me dizer que na cruz nada estava definido? Você tem a coragem de me dizer que a cruz é só metade da salvação? Você tem coragem de afirmar que é possível perder um verdadeiro filho de Deus para o diabo de novo? Se Jesus está falando que na cruz ele cancelou o escrito de dívida, tetelestai. Se ele na cruz, segundo Paulo, despojou os principados e potestades de nós, manietou o valente, foi lá e nos tirou das mãos do valente. Fez isso na cruz. E ele fez isso porque ele nos conhece de antemão.
nos conheceu de antemão, escreveu nosso nome no livro da vida, antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, que é a mesma coisa. Aí você tem a coragem de me dizer que nada estava definido na cruz? Porque Ellen White disse essa bobagem, essa mentira. E agora vem mais um coitado aqui dizer que a cruz é metade da salvação? Por conta de algo que nunca existiu, um tal juízo investigativo? Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você desconfia das palavras de Jesus? Isso aqui são promessas de Jesus. Mais do que promessas, são fatos cumpridos por ele. Jesus nos deu a vida eterna. Nos deu. Jamais pereceremos. E absolutamente ninguém tem o poder de nos tirar das mãos de Deus. E ele diz no verso 29, aquilo que o Pai, meu Pai, me deu. O que foi que o Pai deu a ele? O Pai deu a ele todos os que ele veio salvar. O Pai deu. Escreveu os seus nomes no livro da vida. Deu para Jesus. Está aqui, meu filho. Está aqui, olha. Esses são os que você vai salvar na cruz. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Rasgue a sua Bíblia se você diz, como diz a teologia adventista, que é possível a um crente perder a sua salvação. Pode rasgar a sua Bíblia, jogue-a no vaso, ou então taque fogo nela, porque ela não vale nada para você. Essas palavras não valem nada para você, né? E tudo que nós lemos aqui agora sobre redenção aplicada não vale nada para você. Eu não vou ler o texto, mas se você quiser ler depois, eu indico os textos para você. Romanos, capítulo 6, versos 5 e 6, Paulo diz que nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele. Morremos e ressuscitamos. Isso significa o quê? Redenção aplicada, meu irmão. Morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele e fomos ressuscitados com Cristo. Morremos, fomos sepultados e ressuscitamos com Cristo. Isto é redenção aplicada, meu irmão. Paulo diz em Colossenses 1, 27, que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz maravilhosa desse Deus. Isso é redenção aplicada. Paulo nos diz que aqueles que a quem Deus de antemão conheceu, a esses ele predestinou, a esses ele chamou, a esses ele justificou, redenção aplicada, a esses ele glorificou. Pronto, tetelestai, está consumado. Agora, você que tem que decidir. Você continuará crendo naquilo que a Igreja Adventista diz acerca da cruz, ou você prefere crer no que a Santa Bíblia diz acerca da cruz? Escolha. O mesmo desafio que Josué fez para o povo, logo após entrarem na Canaã, eu faço para vocês agora, meus irmãos adventistas. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Ou a teologia mentirosa Ellen Whiteana da Igreja Adventista, ou a Bíblia Sagrada. Porque não dá para ficar com os dois. Não dá. No próximo vídeo falarei sobre redenção consumada e o vídeo será menor do que esse. Que Deus abençoe você, que teve a coragem, a ousadia, o atrevimento de assistir esse vídeo até o fim. Em nome do Senhor Jesus. O único nome pelo qual todos nós fomos verdadeiramente salvos. Amém.